para quem está nos assistindo, decidir tudo que você mencionou sobre SAP, assim por diante, vou colocar um SAP agora na minha empresa, né? Vou pensar aqui um S4. O que eu preciso ter para implementar um S4 agora, né? Eu vou lá, vou chegar na portinha da SAP, eu quero comprar. É tão simples assim ou não? Não, não é simples fazer isso, né? Se você não estamos mais naquele tempo, dá aqui um CD, vou colocar lá e baixa aí, sai funcionando, né? Eu acho que não tem uma receita de bolo, assim, é de cada negócio. Mas a primeira coisa que você tem que pensar para decidir ir para um mundo de SAP é o que você precisa extrair dele. Qual é o valor que ele vai entregar para a sua empresa. Porque tecnologia por tecnologia, ela não se paga. E essa é uma tecnologia, de certa forma, custosa, né? Que ela traz benefícios, mas se você não usa do benefício dela, é melhor você não fazer, né? Vai para outro caminho, né? A tecnologia, nesse caso, é o meio, não é o fim do seu negócio, né? Entendi. É como se eu tivesse uma Ferrari e eu andar a 100 por hora. Para que você precisa da Ferrari? Compra um Jeep, né? Entendi. Uma bicicleta, né? Que é mais barato, né? Enfim, então, se você tem um negócio, entende o porte do seu negócio, entende que situação ele está, onde você quer chegar, tem um roadmap do seu negócio estratégico, né? Eu tenho essas vantagens competitivas, eu gero valor de tal forma para o mercado, né? Tenho essas dores, né? Essas dores, esses objetivos, se eu colocar um RP, ele me ajuda? Precisa de alguém que ajude essa empresa a fazer essa conta. E se essa conta parar de pé, legal, você tem um belo de um business case para defender e implementar um RP, né? E depois que você chegou nesta conta, que você vai pensar como vou implementar o RP, né? É com que consultoria, com que método, Ótimo. quem é que me ajuda com isso, qual é a equipe que eu preciso ter dentro de casa para me ajudar a fazer isso, né? Que cloud eu vou colocar isso? De repente você pode colocar isso numa Google, numa AWS, numa Azure, né? Ou numa empresa de menor porte. Então, veja que você vai começar a ter uma série de decisões estratégicas de tecnologia que têm que estar conectadas à sua estratégia de negócio, e isso tem que ser revisado ao tempo todo, porque senão você perde o fit aqui entre estratégia de negócio e estratégia de tecnologia. E esse fit você não pode perder jamais. Essa é a regra número 1, né, de um bom gestor. Pessoal, essa aqui é a regra número 1 para quem de um bom gestor de tecnologia que imprime transformação digital, tem que pensar nisso, né? Porque aí é o leme que liga a tecnologia como meio, não como fim, à estratégia de negócio, né? A gente fala do ROI do projeto, né? E assim, uma coisa que me chamou muita atenção que você acabou de mencionar, né? Existem várias estratégias para você implementar um RP, né? Vou atrás de uma consultoria, vou criar um time interno. Você que já implementou, o que a pessoa deve já buscar agora, né? Assim, o caminho mais simples, o caminho mais fácil, o caminho mais correto de eu implementar é através de uma consultoria, é através de criar um time interno. Como que eu sei a melhor forma de implementar isso? Tá, boa pergunta, né? Vou colocar de novo, depende da maturidade da sua área de TI, da sua empresa, do seu propósito, tá? Vamos assumir que eu tenho um time pequeno de TI no negócio que de fato exige uma transformação digital importante, eu vou colocar um SAP. Tá. Primeira coisa é você preparar esse time de TI. Ele tem que conhecer SAP, né? Tem que respirar um pouco desse mundo, conhecer as integrações que estão nessa empresa, né? O SAP ele não é composto só de uma caixa, instala ele lá e ele vai resolver os problemas. Não, quem conecta com ele? Eu vou ter um sistema de RH, vou ter um sistema de faturamento externo, eu vou ter, não sei, um sistema de captação, né? Um sistema enfim, N sistemas plugados. Tem que saber disso, né? O seu time que comande isso muito bem. E aí, com isso dominado, vou dizer assim, né? Você vai pensar numa consultoria para implementar o quê?
o seu RP, o seu satélite, né, que está conectado nisso. O que você vai fazer? Vamos colocar o RP, né? Então, aí você passa a buscar parceiros no mercado capacitados que, tendo tão quanto você, que você já aprendeu um pouco de RP, né, para fazer aquela implementação, né? E aí, obviamente, você tem que questionar muito esse parceiro, né? Que método você vai colocar, como é que você vai me reportar, como é que a gente vai medir o progresso disso, né? Porque movimentação não quer dizer progresso, né? Isso é muito importante. É como é que a gente empurra esse projeto, né, num plano viável de implementação. A partir de um parceiro. Claro, eu recomendo sim que você contrate um parceiro, porque fazer isso sozinho é difícil demais. Um parceiro já estudou mais do que você isso, né? Mas ainda assim você tem que saber alguma coisa daquilo, até para questionar, gerar valor, ajudar a co-construir, né? Entendi. Mas, assim, eu decidi, então, ir atrás de um parceiro para que me ajude a implementar. Eu tenho que já dominar alguma coisa para eu cobrar o meu parceiro, por exemplo, meu parceiro tem que fazer A, B, C, D. Ou não, o próprio parceiro já me demonstra o caminho correto de fazer a implementação, do que eu tenho que seguir o passo a passo. Isso seria responsabilidade do parceiro ou minha, no caso? Minha visão, tá? Tem N gestores de RPs no mercado, de SAP, de outras plataformas que a gente já fez, né? A responsabilidade é sempre da TI contratante, né? Perfeito. Então, nunca se pode atribuir a responsabilidade para o parceiro. Então, se eu sou essa empresa fictícia que nós falamos agora e sou o CIO dessa empresa, eu sou o responsável pelaquela contratação, pelo aquele projeto, pela entrega daquele ROI que nós falamos, né? Isso não pode perder isso de vista. Aí, claro, eu não tenho que saber todas as facetas e como eu coloco os métodos e como vou fazer para implementar o meu SAP, revisão de processos, etc. Eu vou comprar isso de alguém que saiba mais do que eu, né? Tem grandes players no mercado que faz isso hoje, né? E aí, obviamente, eu vou comprar um modelo dele, né? Um modelo de implementação, que geralmente leva lá o Activate da SAP, tem vários métodos prontos disso, tá? Então, eu contrato esse parceiro, ele me traz esse know-how, mas ainda assim a responsabilidade de controlá-lo, né? Em que tempo ele vai fazer, como ele vai fazer, como é que eu vou fazer a gestão à vista disso, como isso se conecta constantemente com o meu plano, com o meu ROI, é minha. A hora que você dá isso ao parceiro, você perdeu o controle do seu projeto, né? Entendi. Essa é a minha visão. Tem algumas pessoas, obviamente, alguns colegas de mercado que preferem, dou aqui o parceiro, volto daqui alguns meses ou alguns anos, né? Sim. E a gente vê o que sobrou, cara. Eu prefiro não fazer desta forma, né? Entendi. E assim, até tem aqui uma anotação de uma pergunta, né, que é bastante importante. Essa pergunta aqui também é de alguns milhões aqui, né? Na sua visão, o que é um projeto com problema? Né? O que é um projeto que eu esteja ali tentando implementar e que eu tenho N problemas, né? O que é o início de um projeto fracassado ou não é um projeto fracassado, né? O que você vê sobre isso? Se a gente refletir o que é um projeto problema, né? Projeto é algo que você idealiza, convence um grupo de pessoas a uma causa e sai trabalhando para que aquilo seja entregue. Esse é o princípio básico de um projeto. Pode ser um serviço, um produto, enfim, qualquer coisa, né? Quando você entra num projeto aonde os seus principais stakeholders ali, né, que querem, desejam, investir naquilo, perderam o propósito, faz aí, isso virou um projeto problema. Porque ele perdeu o patrocínio, perdeu a motivação. Então, você terá dificuldades de conduzir esse projeto, até de convencer as pessoas da sua entrega, né? Para mim, isso é um projeto problema. Tá? Poderia ser mais um, entregou, cheque de vamos para o próximo? Até poderia. Tá? Com sucesso? Até poderia. Mas é um projeto que não tem propósito, né? Ficou vazio, ficou oco, né? Então, esse para mim é o projeto problema. Tá? Entendi. E assim, eu tenho então um projeto com problema, certo? O stakeholder, o área negócio não está me apoiando.
Se você já sofreu com isso, qual que é a maneira correta, ou o melhor dos caminhos, tá, pessoal? Para quem tiver hoje com esse problema, de chamar novamente a atenção, a atrair os stakeholders, assim, vamos fazer esse projeto acontecer, né? Como que eu posso conseguir engajar o time para que a gente avance com o projeto e conclua o projeto? Sim. O que você recomendaria? Se você tem um projeto problema, ou está num problema, né? Num projeto problema, ou herdou esse projeto, pode ser a situação, Pode ser. né? Muitas empresas, né? Eu conheço grandes players de mercado, dessas consultorias implementadoras, que herdam o chamado takeover, né? Ou seja, vou refazer um projeto que deu errado, né? Que perdeu seu propósito, ou falhou. Enfim, são projetos problemas, né? O que eu penso? Você tem que repactuar. Né? É a bússola, né? Deixa eu ver de novo para onde eu vou. Estou indo para o norte? Eu vou para o leste, né? Que business case eu estou procurando com esse projeto? Para mim, quando você perdeu a linha tênue do projeto, a melhor a fazer é voltar à origem dele e questionar para que ele existe. Quem são as pessoas que estão defendendo ou continuam defendendo o projeto? Quem são as pessoas que vão continuar investindo? Qual é a motivação de um grupo, de uma empresa para fazer aquilo? Se você recupera isso, e eu não estou falando de tecnologia aqui, estou falando de coisa muito básica, tá? Mas que não estão nos manuais, nos livros, etc. Quando você recupera isso, você recuperou a alma do projeto. Recuperou a alma do projeto, agora vamos falar de plano, agora vamos falar de cronograma, agora a gente vai falar de como a gente revê a implementação, né? Ou conduz a implementação novamente, né? De uma outra forma, né? Que senão você vai colocar mesmo método, mesmas pessoas, né? E mesmos resultados, né? O que você vai fazer de diferente, claro, né? Sim. Mas sobre uma ótica e um pensamento novo, né? Do que você precisa fazer daqui em diante. Entendi. Mas quando você menciona voltar às origens, seria de fato eu voltar até mesmo na implementação do que eu já fiz? Refazer o projeto? Algumas vezes sim. Mas financeiramente, isso não é prejudicial para a empresa hoje? Imagina, como você testificou, né? Você trabalha hoje na Natura. Imagina a Natura, assim, ó, a gente andou, exemplo, 30% no projeto. Eu voltar com isso. Isso é uma catástrofe? É um projeto já, assim, que já traz prejuízo ou não? Olha, a gente já estava prevendo uma possível ação dessa. Como que a empresa de grande porte ela se comporta visando isso? Tá. Bom, essa é a pergunta que o pessoal evita, né? Se você está numa empresa de grande porte e investe num projeto de grande porte, tem um dinheiro de grande porte. Se você andou 30% do projeto e fez uma parada estratégica, entendendo assim, os outros 70 não vai rolar, né? Com esses 30 que eu andei. Vamos recalcular a rota. Vamos. Você tem dois caminhos. Ou refaz tudo mesmo, né? Ou tenta já combinar um tempo para você revisar os 30 que estão ali. Não tem freelance aqui, né? Não tem caminho fácil num projeto que você tem que recuperá-lo. Ou você revisa, ou você começa de novo, né? Geralmente, eu prefiro, obviamente, revisar, tentar salvar um pouco lá dos 30, mas ainda assim, começando de novo, né? Aproveita que está ali, um novo plano, num novo patrocínio, né? Num novo ROI, e aí você imprime todo um ritmo ali com metodologia, dinâmica que você vai precisar para fazer para ter o sucesso. Mas é sempre pensando, o que é que eu vou fazer de diferente? Porque se aqueles 30 não deram certo, não deram por alguns motivos, né? Ou porque você perdeu a linha de escopo, ou porque você perdeu os patrocínios, ou porque a companhia mudou e não quer mais aquele resultado, quer outro, né? O que aconteceu? Essa sensibilidade não é só lá do cara de tecnologia, né, que entrega a solução, etc. É do cara de negócio. Então, como esses caras juntos, né, uma cabeça só, né, ou formando uma cabeça só, pensam para reagir a essa situação de recuperação de projeto? O que vai se fazer de diferente? Então, esta pergunta vai te responder se você vai revisar os 30 ou se vai fazer tudo de novo, né? Claro, né? Mas ainda assim, é uma jornada de transformar um problema em um caso de sucesso
mas que passa por uma revisão natural de tudo.